Viu Deus a aflição do seu povo. Hoje estaremos estudando um pouco do segundo livro do Pentateuco, o livro de Êxodo. No Breshit, ou Gênesis, é revelado o plano de redenção de Deus para a humanidade e é exibido o seu poder sobre toda a natureza quando destrói o mundo pelas águas e confunde as línguas em Babel. No Êxodo, um novo capítulo dessa saga se inaugura e aqui vemos o cumprimento do plano de redenção exemplificado na libertação que Deus poderosamente opera em relação ao povo que descendeu de Abraão. Hoje veremos que Deus vê a aflição dos que o invocam e servem e os livra para a realização de seus propósitos. O livro do Êxodo, o segundo livro do Pentateuco, que em hebraico é Shemot, ou de forma mais completa, Ve'elet Shemot, que significa estes são os nomes, recebe essa designação que se refere ao primeiro versículo do livro, em que em hebraico se lê assim: Ve'elet Shemot bene Israel Abaim Mitzrayim el Yaakov Itzubemov Bo, que transliterado, traduzido, segundo a Bíblia Almeida Corrigida e Fiel, estes são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó, cada um entrou com sua casa. O livro recebeu o nome Êxodo, assim como os demais livros da Bíblia hebraica, na versão grega dos 72, ou Septuaginta. E a tradição consolidou tal nomenclatura e chama-se assim por se referir à saída do povo de Israel do Egito e porque a palavra Êxodo, originada do termo grego Exodus, etimologicamente significa passagem ou saída. Shemot, ou Êxodo, é a continuação imediata do que foi escrito na historiografia de Bereshit, ou Gênesis. Este livro traz uma imensidão de ensinamentos que infelizmente não poderemos resumir ou conter nessa única lição. Mas podemos dizer que no plano de redenção revelado por Deus, vemos neste livro inicialmente o cumprimento das promessas de Deus, a sua provisão, soberania e intervenção na história do povo, que ele escolheu para trazer ao mundo a revelação de tal propósito de redenção e servir de exemplo aos demais povos. Vemos como o povo e os seus líderes enfrentaram percalços, problemas externos e internos, e como Deus se fez mostrar de forma inequívoca, garantindo a execução do seu plano, e como o povo experimenta este poder e pode se sentir inserido num grande propósito e inexorável propósito. As provas da falibilidade humana e da atuação divina a despeito de tais falhas, se faz ver as situações de cada geração, são repetidas em cada geração, como um ciclo de reações humanas e ações de Deus. Essa história, esse enredo se repete, embora mudem os personagens, servindo perfeitamente como paradigma para nossas vidas nos dias de hoje. E os patriarcas tinham defeitos que foram repetidos por seus descendentes, mas todos, mesmo com os inúmeros defeitos, eram abençoados por Deus e tinham poder e autoridade para concluir os planos de Deus. Somente sofriam quando se esqueciam disso. E a pior coisa que aconteceu foi quando eles esqueceram definitivamente disso durante gerações, estando lá na terra do Egito Fértil, no istmo do rio Nilo, na terra de Gósen, a área mais verde e prolífera do Egito e de todo o Oriente Médio. E mesmo advertidos por Deus, que revelou a Abraão o que aconteceria lá em Gênesis 15:13, onde Deus diz o seguinte: peregrina será a tua descendência em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Mesmo com esse alerta, preferiram o Egito à terra prometida. A profecia se cumpriu, mas também, aqui está lá em Gênesis 15:16, que diz: mas também eu julgarei a nação à qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza. Visto isso, temos o primeiro ponto de nossa lição. Êxodo, saída da terra da escravidão. O Egito encantou os hebreus e os fez esquecer de que a bênção, brahá, significa a postura de obediência a um Senhor que lhe atribui, confere e confia poder e autoridade a quem o busca. A lei do retorno opera inexoravelmente como a lei da gravidade. E Paulo deixou isso bem claro lá em Gálatas 6:7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. E o que o povo semeou foi afastamento e esquecimento de Deus, e colheu o que? Servidão, opressão, cativeiro. Esse é o fim de todo homem, de todo povo, de toda nação que se afasta de Deus. Não é porque Deus é mau, mas é porque o homem é, e não quer o bem de Deus, e se sujeita ao seu próprio caminho, escolhe as suas próprias decisões de liberdade, pela liberdade que lhe oferece, vimos isso aliás em lições anteriores,
E a liberdade é uma coisa oriunda da nossa imagem e semelhança de Deus, e que nos eventos que derivam dessa liberdade, o pior evento que dela derivou foi a decisão de dar lugar à tentação do diabo. Vimos isso em aulas passadas. Por isso a humanidade caiu, por isso o povo hebreu caiu. Isso é um alerta para os nossos dias. Quando a gente pensa que tudo está indo bem em nossa nação, se estivermos nos afastando e esquecendo de Deus, certamente seremos afligidos e podemos até perder nossa liberdade. E já está acontecendo isso. Mas Deus é misericordioso e em seu plano de redenção ele está disposto a sempre se lembrar da aliança que fez com Abraão e da promessa e profecia que fez a Adão e Eva. E então ele se dispõe a ouvir o clamor do seu povo e ver a sua aflição. A saída da terra do Egito, a terra da escravidão, é a declaração histórica mais contundente de que Deus se importa e que é fiel e que ainda está cumprindo o seu plano de redenção até os nossos dias e que nos deseja libertar do mal e da opressão, do cativeiro. O Pentateuco é importante para os nossos dias porque vivemos a época em que tais promessas e redenção se operam naquele que Paulo escreveu em Efésios 4:8. Subindo ao alto, levou o cativeiro e deu dons aos homens. Quem que subiu? Jesus. E continua dando dons aos que recebem sua bênção e lhes são obedientes. A saída da terra da escravidão tem profundo significado para nossos dias, pois quando nos convertemos a Cristo, estamos saindo da vida de escravidão do pecado para o reino de sua luz, um reino de liberdade, saindo da inicialmente confortável e depois aterrorizante gaiola do Egito espiritual e alcançando a imensidão de toda a criação. Assim a velha vida é o cativeiro, inicialmente cheio de prazer e depois totalmente assolador. Jesus, como Moisés, é o guia que nos tira da servidão do pecado e nos conduz para uma terra de maravilhas e durante o sacrificioso percurso prova seu amor, sua proteção e o seu provimento. Segundo tópico, o cativeiro de Israel no Egito. Esse é o segundo ponto de nossa lição. Deus vê a aflição de todos os povos em todos os tempos. Aqui percebemos que tal afirmativa, e viu Deus a aflição do seu povo, se relaciona à sua soberania excelsa e exclusiva que vê tudo. Ele é onisciente. Todavia, também temos uma coisa que não pode passar despercebida. O fato de que ele viu a aflição de seu povo. Todos os povos pertencem a Deus, mas havia e há um que é alvo de sua qualidade distinta, o povo que é seu. Isso quer dizer, em uma análise exegética e hermenêutica mais profunda, que o seu povo é aquele que se chama pelo seu nome. E verificamos em 2 Crônicas 7:14 e 15, que diz o seguinte: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Notamos então que nos dias de hoje, qualquer povo pode ser povo de Deus diante dessa condicionante. Qual que ela é? Se chamar pelo seu nome, o nome de Deus. Israel, que quer dizer aquele que luta com Deus, e há uma luta entre a nossa vontade e a dele, e ao final perdemos para a sua vontade e ganhamos sua bênção, era o povo de Deus, era o único que se chamava por seu nome, que invocava o nome de Deus, do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Em Êxodo 2:25, Deus diz que atentou para a aflição do seu povo quando estava no Egito, lá no cativeiro. Essa passagem em hebraico está escrita assim: Vayar Elohim et Bnei Israel vayah Elohim. Sua tradução é: viu Deus os filhos de Israel e os conheceu. A versão Almeida corrigida e fiel, né? Ela está assim: viu Deus os filhos de Israel e atentou Deus para a sua condição. A NVI traz a seguinte forma: Deus olhou para os israelitas e viu qual era a situação deles. Mas para falarmos que Deus viu, isso é até redundante, pois ele vê tudo. Temos que ver a intenção do escritor, que informa que ele viu e se interessou, depois que ouviu o seu clamor. Diz a Bíblia que o povo clamou. Isso está lá no capítulo 3:7, onde encontramos de novo essa expressão, né? Vamos ver aqui. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa de seus exatores, porque conhecia as suas dores. O Êxodo nos conta o livramento do povo de Deus após seu Deus ver a sua aflição e ouvir o seu clamor. Deus previu a aflição e o cativeiro do povo e revelou isso a Abraão, como vimos anteriormente. Mas podemos afirmar que antes da aflição, o povo se sentiu muito feliz na terra de Gósen, no Egito. O povo gostou daquele lugar e já não lembrava de que a sua terra era Canaã. E Deus via também aquilo.
Nisso podemos também extrair que o homem se encanta e se deixa seduzir pelo que vê, à semelhança do que fez Eva lá no Éden. Depois de ouvir a serpente, quando viu que o fruto da árvore proibida era bom aos olhos, deixou de se enganar. Em 1 João 2,16 temos o seguinte: porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Então o homem se vê e se deixa seduzir. Deus não é assim, ele vê e não sai correndo para socorrer o povo rebelde, ele não se seduz, ele quer ouvir o que o povo fala. Os hebreus preferiram o mundo a Deus e não foi Deus quem enviou a aflição, foi o próprio mundo. E isto é uma importantíssima lição para nós brasileiros, quando se aproximam tempos em que decidiremos se ficamos no Egito, se voltamos para o Egito ou se vamos para onde Deus nos quer levar. Mais uma vez temos aqui um paralelo muito interessante. Jesus ficou 40 dias no deserto e foi tentado. O povo ficou 400 anos no Egito e foi tentado. Nesse paralelo, vimos que na jornada o povo foi tentado como Jesus. Vamos ver lá em Lucas 4, 5 a 8 o que diz. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe, num momento de tempo, todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a glória, porque a mim me foi entregue e eu dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será seu. E Jesus respondendo disse: vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Posso estar enganado, mas o diabo, Satanás, não foi abençoado por Deus e, portanto, não recebeu poder e autoridade sobre a criação. Não há nenhum registro disso na Bíblia, mas ele não poderia enganar ou mentir para Jesus naquela proposta de dar a Jesus os reinos do mundo, quando ele fala: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim foi entregue e dou a quem quero. Quem deu a Satanás poder e glória? Certamente foi Deus. Pilatos recebeu a mesma resposta quando Jesus lhe disse que nenhum poder teria se não fosse por Deus lhe dado. Mas não receberam poder como bênção, mas como maldição, fruto daquela inimizade entre a semente de Satanás e a semente da mulher. E mais uma coisa, quem deu poder pode tomar de volta. Satanás não estava dando o mundo natural a Jesus em troca de sua adoração. Ele estava oferecendo o poder e a sua glória, ou a riqueza do mundo, que fora conferido por causa do pecado do homem. E olha que tem vários tipos de homens: aqueles que preferem o poder que o dinheiro, os que preferem o dinheiro ao poder e os que gostam dos dois. Aqui temos mais uma importante lição. A queda do homem fez a semente da mulher continuar com poder e autoridade sobre a criação, mas a semente de Satanás, em inimizade com a semente da mulher e semeado no coração do ser humano como o pecado original, fez surgir os reinos do mundo, cujo poder está nas mãos de Satanás. A prova disso foi a ordem de Faraó e a de Herodes em mandar matar os meninos hebreus. O poder de Satanás é oriundo da queda. Mais uma vez vemos uma aplicação messiânica no Shemot. Durante séculos, Israel, tanto no tempo de Moisés quanto no tempo de Jesus, esperava por um Messias. No evento de Lucas, Satanás dá a Jesus a chance de apresentar-se como o Messias que esperavam, cheio de poder e glória política. O diabo já havia reconhecido Jesus como Messias e agora queria fazê-lo se apresentar na forma que os homens esperavam de um líder político, como Moisés. Quantos homens têm aceitado essa proposta? Quantos padres, pastores e políticos se mostram querendo encarnar essa esperança? Quantos deles cobiçam o poder dos reinos? Se o diabo oferecesse isso a alguns políticos brasileiros, eles já estariam adorando Satanás. Certamente alguns já até estão de joelho diante dele. Isso aconteceu com o Faraó, que certamente estava atormentado por essa ambiguidade de poder e riqueza e sob esta inimizade entre a liberdade promovida por sua condição de ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, que é tido como oriundo da semente da mulher, e a influência da semente de Satanás, que lutam constantemente entre si. Ele fez atrocidades que em qualquer época seria condenada por um mínimo ético. A narrativa do Êxodo conta que o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Cifrá e da outra Puá, e disse: quando ajudardes a dar à luz as hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera, antes conservavam os meninos com vida. O faraó, como Herodes, 1500 anos depois,
Para manter o seu poder, ordena a matança dos meninos. E aqui vemos uma clássica desobediência à lei. As parteiras não obedeceram às ordens legais e legítimas do poder constituído no mundo de Satanás. Nesse instante nos vem uma importantíssima indagação. Até que ponto devemos obedecer leis injustas? Em Atos 5:29 encontramos a resposta. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Sem temor, essa é a resposta para todos os tempos. Sempre que uma lei for contra a lei de Deus ou usar os preceitos bíblicos e a doutrina cristã, encontramos o limite de nossa obediência à lei dos homens. Custe o que custar. Da desobediência das parteiras e da obediência a Deus nasceu o líder que levaria o povo hebreu para a sua terra muito prometida, Moisés. E com esse nome, inauguramos o terceiro ponto na nossa lição. Moisés, líder da redenção do povo hebreu. Como vimos, não foi Deus que enviou a aflição, mas ela é sempre consequência da ação de Satanás nos reinos deste mundo, e isto facilitado pelo afastamento dos homens de Deus. Conta a história egípcia que os Ixos, um povo semita asiático, ou seja, com origem em Sem, filho de Noé, invadiu o Egito e encarcerou os antigos faraós da linhagem de Cush, descendente de Cã, filho de Noé, na cidade de Tebas, bem acima do Nilo, lá no Egito Superior. E este povo fez uma capital em Ávares, no delta do Nilo, em entrada do Egito Fértil. Provavelmente José foi administrador de um desses faraós Ixos, e Jacó se estabeleceu ali com toda a família, até que os egípcios cuxitas retomaram o poder e estabeleceram um novo império egípcio. E por quererem apagar da memória egípcia o período Ixos, começaram a infernizar o povo hebreu, que outrora era amigo dos Ixos e que poderia se unir novamente a eles para recuperar o poder. Por outro lado, os hebreus se esqueceram do pacto, de sua parte no contrato, de que deviam retornar para Canaã, e agora era tarde, mesmo querendo não podiam. Eram escravos do Egito, haviam perdido o bem mais precioso de uma nação, sua liberdade. Mas Deus viu a aflição e ouviu o seu clamor, e quando Deus vê e ouve seu povo, o povo que se chama por seu nome, ele age. O povo de Israel não era um povo inocente, coitadinho, sem defeitos e máculas, ou sem maldades e trapaças, vítimas da sociedade. Eles eram a sociedade, eram vítimas do poder dos reinos deste mundo e de seus próprios prazeres. Era um povo que a Bíblia nos descreve como oriundo de um homem que tinha suas falhas. Falhas essas que se verificam em sua descendência, se pensarmos em Isaac, em Esaú, em Jacó, os filhos de Jacó. Mas era um povo de fé em um Deus Altíssimo, uma fé em uma doutrina passada de pai para filho, ainda que muitas vezes não fosse observada e praticada. Os 70 que foram com Jacó para o Egito, prefigurando os 70 discípulos de Jesus, se tornaram os milhares que também erraram e falharam, prefigurando a nós em nosso tempo. E se tornou aquele povo ingrato, incrédulo, rebelde, sem o devido temor a Deus, que se revelou lá na peregrinação no deserto e na história relatada depois do Pentateuco. Mas era um povo escolhido pela palavra de fé, que guardava em seu coração volúvel e que aflora diante das aflições. Não há, não houve, não haverá povo ou pessoa perfeita pela qual Deus deva se interessar. Mas existe um diferencial que pode tomar a atenção de Deus, e esse diferencial está presente no povo que se chama pelo seu nome e que clama ao Deus Altíssimo. O povo que hoje se chama pelo seu nome é a igreja, um povo imperfeito, cheio de problemas, às vezes um povo de pouca fé, mas um povo escolhido, que não se reveste de folhas de figueira com um manto de sua própria justiça, como fizeram Adão e Eva, mas o povo que se veste com a pele do cordeiro inocente, sacrificado para cobrir a vergonha do pecado, que se cobre com o manto da justiça de Deus, um manto com o sangue do cordeiro que tira o pecado do mundo, Jesus. Quando este povo clama a Deus, que vê, ouve e age, a ação de Deus naqueles dias prefigurou sua ação nos dias da vinda do Messias, Jesus, e ele levantou um homem que libertaria o povo do cativeiro, Moisés. O nome Moisés é até tradicionalmente traduzido como tirado das águas. Segundo a Bíblia Sagrada, a filha de Faraó adotou o menino já grande, entregue pela mão de uma hebreia, que depois diz o seguinte: sendo o menino já grande, a filha de Faraó o trouxe e adotou o filho que lhe foi dado. Porquanto tirei-o das águas, dei o nome a ele de Moisés. Para os judeus, o nome Moisés, em hebreu, Moshe, é associado ao verbo hebraico machar, que tem o significado de tirar.
na etimologia judaica popular, tem o significado de retirado, isto é, salvo. De onde? Da água. Embora um estudo linguístico aponta que tem a origem egípcia, esse nome significa simplesmente filho, já que o fonema 6 é a representação de filho de em egípcio, né? Assim como Ramsés, Menés, Tutmés. O que importa é que Moisés foi erguido por Deus para retirar o seu povo, um povo que havia se esquecido do seu Deus, retirar da tirania da escravidão, e um outro povo que havia se esquecido do que o povo de Deus havia feito por ele. E Deus prova o seu amor em libertar e prover as necessidades, em caminhar e caminhar com o povo até chegar ao seu destino, comprovando seu poder de libertação e de redenção, e ainda transforma uma família em um povo numa nação, né? E Davi, 500 anos depois, escreve lá no Salmo 33, né? Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo ao qual escolheu para a sua herança. Moisés prefigura Cristo, o Mashiach, e por sua mão Deus supriu todas as necessidades religiosas e espirituais do povo, provendo a lei e os mandamentos do culto. Deus dá liberdade ao povo e o instrui a obedecer seus mandamentos, a fim de serem uma nação exemplo para os demais povos. E usa Moisés para que o povo percebesse e recebesse 1500 anos depois, um novo Moshe, também um sobrevivente da matança de meninos, também aquele que foi tirado das águas, mas não pelo Rio Jordão, né? Pelo batismo, experimentado no deserto, tentado no deserto, operando maravilhas, passando pelas águas, mas não entre elas, né? Por cima delas, também com um rosto resplandecente, também portador de uma aliança, de uma nova aliança, mas não um Moshe que não entrou na terra prometida, mas um Mashiach que lá prepara lugar para o seu povo. Esse é o Messias que já veio e que voltará. Concluindo, muitas lições extraímos desse contexto do livro do Êxodo, e podemos dizer e afirmar, com base nas similaridades bíblicas, que somos falhos como os patriarcas, que nos inclinamos a esquecer de nosso Deus quando as coisas vão bem, que muitas das vezes não cumprimos a nossa parte na aliança que fizemos com Deus, demonstrada para nós no batismo, que não podemos cultuar como bem entendemos, mas que devemos cultuar em espírito e verdade, conforme a Bíblia nos orienta, que sofremos aflições, fruto da maldade humana, do poder de Satanás sobre as nações do mundo, que também devemos estar preparados para não obedecer ordens de nossos superiores ou até mesmo do Estado, quando essas não estiverem de acordo com os mandamentos de Deus, que sempre estaremos potencialmente inclinados a nos desviarmos da sã doutrina por causa de Satanás que fica à nossa volta, que somos fruto de uma semente que é inimiga entre si, e a nossa ascendência nos introduziu o pecado original, e que podemos fazer as mesmas coisas erradas que fizeram os patriarcas e o povo. E podemos pensar nas aflições como um momento de clamarmos a Deus e vermos sua ação, que às vezes o deserto em nossa vida é a oportunidade de nos chegarmos a Deus em meio a tantas tentações da vida moderna, podermos ver suas maravilhas e dizer como Jesus: adorarás o Senhor teu Deus e só Ele servirás. Nestes tempos sombrios que vivemos, onde a nossa liberdade está sob ameaça, e quem conhece a Escritura sabe do que eu estou falando, nos resta clamar ao Deus da nossa salvação, pois Vaiar Elohim da Panei Israel, Vaiar Elohim, e o Deus dos filhos de Israel os conheceu. Ele verá a sua igreja, ele nos verá, ele nos conhecerá, e ele nos ajudará. Ele agirá se clamarmos pelo seu nome. Que essa lição seja aplicada em nossa vida. Deus abençoe a todos vocês e até a próxima aula.